A névoa densa pairava sobre as colinas do interior de Minas Gerais, onde as matas atlânticas se entrelaçavam com vales esquecidos pelo tempo. Era um lugar de cabanas isoladas, fazendas abandonadas e estradas de terra que serpenteavam como veias antigas na terra vermelha. O outono avançava impiedoso, trazendo noites frias que mordiam a pele, e dias cinzentos, onde o sol mal se insinuava entre as nuvens carregadas de chuva. Ali, longe das luzes de Belo Horizonte ou das agitações das cidades maiores, o sargento reformado Eduardo Ramos buscava refúgio. Aos 42 anos, ele carregava nas costas o peso de missões no Haiti e no Oriente Médio, onde o barulho das explosões ainda ecoava em seus sonhos. O exército o havia licenciado com uma pensão magra e uma medalha que não curava as cicatrizes invisíveis. Agora, ele e seu companheiro inseparável, o pastor alemão Rex, haviam encontrado uma cabana abandonada nas bordas de uma reserva florestal, um esconderijo precário que cheirava a madeira úmida e mofo. Eduardo estacionara sua velha picape no pátio irregular, coberto de folhas secas e raízes expostas. A cabana era um relíquio dos anos 70, com telhado de telhas rachadas e paredes de tábuas que rangiam ao vento. Ele a encontrara por acaso, durante uma viagem solitária pela BR-381, fugindo de uma vida que não cabia mais nele. "Aqui vai ser nosso forte, Rex", murmurara ao descer do veículo, afagando o pelo curto e negro do cão. Rex, com 9 anos de serviço na unidade KT-9 do Exército, era mais que um animal. Era um irmão de armas. Treinado para detectar explosivos e rastrear fugitivos, o pastor havia salvado a vida de Eduardo 2 vezes em patrulhas hostis. Agora, aposentado como seu dono, Rex mancava levemente de uma ferida antiga no flanco, mas seus olhos castanhos ainda brilhavam com a vigilância de um sentinela. Os primeiros dias foram de adaptação dura. Eduardo limpava o lugar com as mãos calejadas, varrendo teias de aranha e consertando o fogão a lenha que tossia fumaça preta. A chuva fina caía sem parar, transformando o chão em lama pegajosa que grudava nas botas. Ele sentia o peito apertado toda a noite, revivendo o trauma. O cheiro de pólvora, os gritos abafados, a culpa por companheiros perdidos. "Por que eu voltei inteiro e eles não?" Sussurrava para si mesmo sentado na varanda improvisada, uma pilha de caixotes velhos. Rex se aninhava ao seu lado, a cabeça pesada no joelho do homem, como se entendesse o vazio. O cão era sua âncora, o único que não pedia explicações ou olhares de pena. Juntos eles caçavam coelhos nas trilhas próximas para o jantar, e Rex ainda farejava o ar com precisão, alertando para cobras ou animais selvagens que rondavam a mata. A rotina se instalava devagar. De manhã, Eduardo cortava lenha com um machado enferrujado, o suor misturando-se à umidade do ar, enquanto Rex patrulhava o perímetro da cabana, latindo para sombras inexistentes. À tarde, eles caminhavam pela floresta, onde o som de riachos distantes e o canto de pássaros interrompia o silêncio opressivo. Eduardo pensava em sua ex-mulher, que o abandonara após a última missão, e no filho adolescente que mal falava com ele pelo telefone. A solidão era um inimigo familiar, mas ali, na cabana, ele se sentia menos exposto. "Vamos recomeçar, parceiro", dizia a Rex, jogando um graveto que o cão trazia de volta com lealdade inabalável. No entanto, o dinheiro escasseava. A pensão mal cobria combustível e rações para o cão, e as dívidas acumulavam em cartas que ele ignorava. Uma tarde chuvosa, o céu escureceu como se a noite caísse cedo. Eduardo preparava um ensopado ralo no fogão, o vapor subindo em espirais quentes contra o frio que se infiltrava pelas frestas. Rex estava deitado perto da porta, as orelhas erguidas, farejando o ar úmido. De repente, o cão se levantou, rosnando baixo, um som gutural que ecoou pela cabana vazia. Eduardo parou, o coração acelerando. "O que foi, Rex?" "Intruso." Ele pegou a lanterna e o revólver antigo que guardava embaixo do colchão, um hábito de anos no fronte. A chuva martelava o telhado como tiros distantes, e o vento uivava pelas árvores. Rex avançou para a porta, as unhas arranhando o assoalho podre, seu corpo tenso como uma mola. Então,
veio a batida. Fraca no início, hesitante, como se quem batesse duvidasse de si mesmo. Eduardo se aproximou devagar, a mão firme na arma, enquanto Rex latia furiosamente, posicionando-se ao seu lado. "Quem está aí?" gritou ele, a voz rouca de desuso. Não houve resposta imediata, só o som da madeira rangendo e da chuva caindo. Outra batida, mais insistente. Ele destrancou a porta com cuidado, abrindo uma fresta. Do lado de fora, encharcada e tremendo, estava uma garota de uns 16 anos. Seu rosto pálido estava sujo de lama, os cabelos castanhos colados ao crânio e os olhos verdes dilatados de pavor. Ela usava um casaco rasgado e jeans encharcados, carregando uma mochila surrada que pingava água. "Por favor, me ajuda", murmurou ela, a voz trêmula, quase engolida pelo temporal. "Eles estão me seguindo. Eu não tenho para onde ir." Eduardo hesitou, o instinto de soldado conflitando com o cansaço de um homem isolado. Rex parou de latir, mas permaneceu alerta, cheirando o ar em direção à garota. Quem era ela? De onde vinha? A mata escura atrás dela parecia engoli-la, e o vento carregava um cheiro de perigo indefinido. Ele abriu a porta um pouco mais, o coração batendo forte. "Entra, garota. Mas me diz o que está acontecendo." Ela tropeçou para dentro, o corpo exausto desabando no chão. Rex se aproximou devagar, farejando-a com curiosidade, como se soubesse que ali começava algo maior. A cabana, outrora um refúgio solitário, agora abrigava um mistério que poderia mudar tudo. A garota tremia tanto que seus dentes batiam como castanholas, o som ecoando no silêncio úmido da cabana. Eduardo fechou a porta atrás dela com um clique firme, trancando o mundo lá fora, mas o vento ainda uivava pelas frestas, infiltrando-se como dedos frios. Ele a observou por um instante, o revólver ainda na mão apontado para o chão. Seus olhos, endurecidos por anos de patrulhas noturnas, varreram o corpo dela em busca de armas ou mentiras. Nada. Só uma adolescente exausta, com olheiras profundas e arranhões nos braços, que pareciam garras de espinhos da mata. "Vamos, se senta ali", disse ele, apontando para uma cadeira improvisada de madeira perto do fogão. A voz saiu mais áspera do que pretendia, como se o ar gelado tivesse raspado sua garganta. Ele guardou a arma no coldre escondido sob a jaqueta e se moveu rápido, pegando uma manta velha de lã que usava para Rex nas noites frias. "Tira esse casaco molhado antes que pegue uma pneumonia." "Rex, fica quieto, rapaz." O pastor alemão obedeceu, mas não relaxou. Ele circulou a garota devagar, o focinho úmido farejando o ar ao redor dela. Seus olhos fixos nela transmitiam uma mistura de curiosidade e proteção, como se já soubesse que ela era uma vítima, não uma ameaça. A garota ergueu o olhar para o cão e, por um segundo, o pavor em seus olhos verdes suavizou-se. "Ele é seu", murmurou ela, a voz fraca, enquanto se enrolava na manta. O cheiro de terra molhada e suor emanava dela, misturando-se ao aroma de lenha queimando. Eduardo acendeu o fogo no fogão com eficiência militar, jogando mais gravetos para avivar as chamas. O calor começou a se espalhar devagar, combatendo o frio que se instalara nos ossos de todos. Ele pegou uma panela e aqueceu o ensopado ralo que preparara mais cedo. Feijão, batata e um pedaço de carne de coelho que caçara na véspera. "Come isso, vai te aquecer por dentro." Ele serviu uma tigela fumegante e a empurrou para ela, mantendo distância. Rex se sentou ao lado da cadeira, a cabeça inclinada, como se esperasse permissão para se aproximar. Ela pegou a colher com mãos trêmulas, soprando o vapor antes de levar à boca. O primeiro gole a fez fechar os olhos, um suspiro de alívio escapando. "Obrigada. Eu sou Ana. Ana Clara. Desculpa invadir assim, mas eu não tinha escolha." As palavras saíam entrecortadas, como se cada uma doesse. Eduardo se encostou na parede oposta, cruzando os braços, o corpo ainda tenso. Ele sentia o peso da responsabilidade caindo sobre si como uma mochila pesada de campanha. Anos fugindo de enredos alheios, e agora isso. Mas algo na vulnerabilidade dela o lembrava de civis
que resgatara em zonas de conflito, olhos suplicantes, histórias truncadas de horror. O que te trouxe para cá, Ana? Essa mata não é lugar para passear, ainda mais com essa chuva. E quem são esses eles que te seguem? Sua voz era baixa, mas firme, o tom de interrogatório que usara em dezenas de missões. Rex latiu uma vez, baixo, como se concordasse, e se deitou aos pés de Ana, o corpo quente pressionando contra as pernas dela. O cão parecia intuir o medo, oferecendo conforto sem ser invasivo. Ana engoliu em seco, os olhos fixos na tigela. A chuva batia mais forte no telhado, um ritmo incessante que isolava a cabana do mundo. Eu morava numa fazenda pequena, uns 20 quilômetros daqui, perto de um vilarejo chamado São Bento. Meu pai era sitiante e plantava café e milho, mas tem uns caras ruins rondando a região há meses. Garimpeiros ilegais, eu acho. Eles invadiram terras vizinhas, cavam buracos para ouro, destroem tudo. Meu pai se meteu com eles, tentou denunciar para a polícia de lá, mas ela parou, as lágrimas misturando-se ao caldo na tigela. Eles o mataram na semana passada, atiraram nele como se fosse um animal. Eu vi tudo de longe, escondida no milharal. Desde então, eles me caçam. Dizem que eu sei demais, que eu ouvi conversas. Eu fugi com o que pude pegar, mas eles me rastrearam pela estrada de terra. Ouvi os jipes deles mais cedo, motores roncando na mata. Eduardo sentiu um aperto no peito, o eco de suas próprias perdas reverberando. A culpa por não salvar companheiros no fronte voltava como uma onda, misturada à raiva de ver injustiça em sua própria terra. Minas Gerais, com suas montanhas e rios, sempre fora palco de disputas por recursos. Garimpo ilegal era praga antiga, alimentada por corrupção e pobreza. Ele se lembrava de reportagens sobre rios poluídos e comunidades destruídas. Por que não foi para a polícia em São Bento ou para a cidade maior? Ela balançou a cabeça, o desespero evidente. A delegacia local é podre, o delegado é primo de um dos chefes dos garimpeiros. Eles controlam tudo, o prefeito, os vereadores. Se eu apareço lá, me entregam de bandeja. Eu corri para cá porque ouvi falar de uma reserva florestal, um lugar isolado onde ninguém vai me achar. Mas a chuva me pegou e eu me perdi nas trilhas. Ana estendeu a mão hesitante e afagou a cabeça de Rex, que ronronou baixinho, aceitando o toque. O cão se inclinou para ela, lambendo sua mão, um gesto que pareceu acalmar o tremor em seu corpo. Eduardo observou a interação, um nó se desfazendo em seu estômago. Rex sempre fora bom em ler pessoas. No exército, ele detectava mentiras pelo cheiro de suor ou medo. Se o cão confiava nela, talvez valesse a pena arriscar. Mas o instinto de sobrevivência gritava. Envolver-se significava voltar à linha de frente, reabrir feridas que mal cicatrizavam. Você está segura aqui por enquanto, mas amanhã a gente pensa num plano. Não posso te esconder para sempre nessa cabana caindo aos pedaços. Ele se virou para o fogão, fingindo mexer no fogo, mas sua mente girava. Solidão era segura, solidariedade, perigosa. De repente, Rex ergueu as orelhas, um rosnado baixo subindo de sua garganta. O cão se levantou de um pulo, correndo para a porta e arranhando a madeira com as patas. Eduardo congelou, a mão voando para o revólver. Ana empalideceu, largando a tigela. Eles me acharam, sussurrou ela, o pavor retornando como uma sombra. Lá fora, através da chuva, veio um som distante, o ronco de um motor, abafado pelas árvores, mas inconfundível. Alguém se aproximava da cabana, cortando a noite como uma lâmina. Eduardo apertou o cabo da arma, o coração martelando. Rex posicionou-se ao seu lado, pronto para defender o novo território que incluía, agora, uma garota assustada. A cabana, refúgio frágil, tornava-se um forte improvisado. E o passado de Eduardo ressurgia, forçando-o a escolher entre fugir ou lutar. O ronco do motor crescia como um rugido faminto, cortando a cortina de chuva que envolvia a cabana. Eduardo sentiu o pulso acelerado, o sangue correndo quente nas veias apesar do frio que se infiltrava pelas paredes de tábuas. Ele gesticulou para Ana, os olhos fixos na porta, a voz baixa e urgente. Fica quieta.
Atrás do colchão, agora. Não faz barulho nenhum. Ela assentiu, o rosto pálido como cera, rastejando pelo assoalho úmido até se esconder no canto escuro, onde o colchão mofado e uma pilha de cobertores velhos formavam uma barricada improvisada. Seu peito subia e descia em golfadas curtas, o medo apertando como uma garra invisível. Rex, com o pelo eriçado e os dentes à mostra, posicionou-se entre a porta e o esconderijo de Ana, o corpo tenso como uma corda esticada. O cão farejava o ar, as narinas dilatadas captando o cheiro de diesel e terra remexida que o vento trazia da mata. Eduardo se agachou ao lado dele, o revólver na mão direita, a lanterna na esquerda. Bom, rapaz, sussurrou para o pastor, afagando rapidamente o pescoço do animal. Rex havia sido treinado para isso. No fronte, ele detectava emboscadas antes que os homens as vissem. Agora, em sua aposentadoria forçada, o instinto ainda era afiado como uma lâmina. Eduardo sentia uma onda de gratidão misturada à culpa. Quantas vezes Rex o salvara, e agora era ele quem precisava retribuir. O motor parou abruptamente, a uns 100 metros da cabana, seguido pelo som de portas batendo e vozes abafadas pelo temporal. Procura por ali, Zé. A pegada dela some nessa lama toda. Grunhiu um homem, a voz grossa carregada de impaciência. Passos pesados chapinhavam na poça, aproximando-se devagar. Lanternas cortando a escuridão como facas. Eduardo espiou pela fresta da janela, o coração martelando contra as costelas. Eram 3. Silhuetas altas, chapéus de aba larga encharcados, rifles pendurados nos ombros. Garimpeiros, sem dúvida. Rostos endurecidos pelo sol e pela poeira, roupas sujas de barro vermelho. Um deles acendeu um cigarro, a brasa piscando na noite, e cuspiu no chão. A vadia não vai longe. O chefe quer ela quieta antes que abra a boca na cidade. Ana sufocou um soluço atrás do colchão, e Eduardo lançou um olhar de advertência. Seu corpo inteiro doía com a tensão, revivendo memórias do Haiti. Patrulhas noturnas, sombras inimigas na selva úmida, o cheiro de medo no ar. Ele havia prometido a si mesmo nunca mais se envolver, nunca mais carregar o peso de vidas alheias. Mas ali estava, com uma garota aterrorizada e um cão leal, enfrentando o mesmo tipo de covardia que via no exterior, homens armados destruindo vidas por ganância. A raiva subiu como bile, misturando-se ao trauma que o acordava suando nas madrugadas. Não dessa vez, murmurou para si mesmo, apertando o revólver. Rex rosnou baixo, um aviso gutural que vibrou pelo assoalho. O cão se moveu para a porta traseira, as orelhas erguidas, farejando uma brecha na parede onde o vento entrava. Eduardo seguiu o instinto do parceiro, percebendo o que Rex já sabia. Os homens se dividiam, um circulando pelo lado da cabana. Ele abriu a porta dos fundos devagar, o rangido abafado pela chuva, e saiu para a varanda improvisada. Uma plataforma de tábuas podres que dava para a mata densa. A floresta era um labirinto de troncos retorcidos e folhas encharcadas. O chão, uma armadilha de raízes e lama. Vai, Rex, mostra o caminho, sussurrou Eduardo, e o pastor avançou, o focinho colado ao solo, rastreando o rastro fresco dos intrusos. Eles se embrenharam na escuridão, o cão guiando com precisão militar. Rex parou de repente, latindo uma vez curto e afiado, apontando para um tronco caído, onde um dos garimpeiros havia se agachado para urinar minutos antes. O cheiro era forte, suor, tabaco e pólvora. Eduardo se escondeu atrás de uma árvore grossa, a respiração controlada como em treinamentos antigos. Dali, ele via o clarão das lanternas se aproximando da frente da cabana. Ei, tem fumaça aqui dentro! Alguém mora nessa pocilga! Gritou um deles, batendo na porta com o punho. A madeira tremeu, e Eduardo imaginou Ana encolhida, o coração dela disparado como o dele. O pavor de Ana era palpável mesmo à distância. Ela havia perdido o pai, visto o sangue na terra seca da fazenda, e agora isso. Eduardo sentia uma compaixão inesperada brotar como uma ferida reaberta. Ele não era mais o soldado impassível. A pensão e a cabana o haviam tornado vulnerável, humano demais. Mas Rex, com sua lealdade inabalável, o ancorava.
O cão cutucou sua perna com o focinho, impaciente, e Eduardo entendeu. Hora de agir. Ele pegou uma pedra grande do chão e a arremessou para o outro lado da clareira, o impacto ecoando como um galho quebrando. Os garimpeiros viraram as cabeças, lanternas varrendo a mata. "O que foi isso, animal?" murmurou um. "Aproveita, Rex", disse Eduardo baixinho. O pastor disparou como uma sombra, circulando pelos arbustos e latindo ferozmente do flanco oposto, criando a ilusão de um animal selvagem rondando. Os homens praguejaram, um deles atirando um tiro para o alto, o estampido rasgando a noite. O barulho foi ensurdecedor, ecoando pelas colinas, mas serviu ao propósito. Eles recuaram confusos, o medo da mata os dominando. "Deixa pra lá, vamos voltar pro jipe. Amanhã a gente volta com mais gente", resmungou o líder, e o motor ronronou de novo, afastando-se pela trilha lamacenta. Eduardo esperou minutos intermináveis até o silêncio retornar, só interrompido pelo gotejar da chuva nas folhas. Então, ele e Rex voltaram correndo para a cabana pela porta traseira. Ana emergiu do esconderijo, os olhos vermelhos de lágrimas contidas, o corpo ainda tremendo. "Eles foram?" perguntou ela, a voz um fio. Rex se aproximou dela primeiro, lambendo sua mão suja de lama, como se dissesse que o perigo passara. Eduardo assentiu, guardando o revólver com mãos que ainda formigavam. "Por enquanto. Mas eles vão voltar. Rex nos deu tempo, mas não para sempre." Ele acendeu uma vela fraca, o brilho tremeluzente iluminando os rostos exaustos. A cabana cheirava a umidade e tensão, o fogo no fogão quase apagado. Ana se sentou no chão ao lado de Rex, afagando o pelo do cão com gratidão, e contou mais. O pai dela, um homem simples chamado João, havia encontrado ouro em sua terra, mas recusara vender para os garimpeiros. Eles o ameaçaram, depois o executaram em uma emboscada na estrada de terra. Ana ouvira o chefe deles, um tal de Valdir, falando de um mapa escondido que João guardara, algo sobre veias de ouro nas colinas próximas. "Eu peguei o mapa antes de fugir. Tá na mochila. Se eles souberem que eu tenho, vão destruir tudo para me pegar." Eduardo sentiu o peso daquilo cair sobre ele como uma avalanche. Um mapa significava evidência, mas também um alvo maior. Sua mente girava com dilemas. Denunciar para quem? A polícia local era corrupta, como ela dissera. Belo Horizonte ficava a horas dali, e com a chuva, as estradas virariam rios de lama. Seu PTSD sussurrava para fugir, abandonar tudo e levar Rex para longe. Mas olhando para Ana, que agora se encostava em Rex, como se o cão fosse um escudo vivo, ele viu o reflexo de sua própria perda, a família destruída pela violência. "A gente não vai correr", disse ele por fim, a voz firme apesar da dúvida interna. "Vou te ajudar a expor esses bastardos, mas precisa de um plano. Amanhã a gente vai para uma cidade neutra, encontra alguém de confiança. Talvez um jornalista ou um amigo meu do exército." Ana ergueu os olhos. Uma faísca de esperança cortando o desespero. "Por quê? Você nem me conhece." Eduardo deu de ombros, sentando-se ao lado de Rex, o cão se dividindo entre os dois como um ponte de lealdade. "Porque eu sei como é perder tudo e ficar sozinho. E porque Rex confia em você. Isso basta para mim." O temporal amainava lá fora, mas a noite ainda era densa e a cabana, agora, pulsava com uma nova energia, a de uma aliança frágil contra a injustiça. No entanto, enquanto adormeciam em turnos vigilantes, Eduardo ouviu um uivo distante na mata, como se a floresta soubesse que a calmaria era só ilusão. Os garimpeiros não desistiriam fácil, e o mapa na mochila de Ana poderia ser a chave para a justiça ou para uma armadilha mortal. A aurora raiou cinzenta sobre as colinas de Minas Gerais, filtrando uma luz pálida através das copas encharcadas da Mata Atlântica. A chuva da noite anterior havia amainado para um chuvisco insistente, que pingava das folhas como lágrimas relutantes, transformando o chão em um tapete escorregadio de barro vermelho e folhas apodrecidas. A cabana de Eduardo parecia ainda mais frágil à luz do dia, com as telhas escorregadias e as paredes de tábuas inchadas pela umidade, rangendo como ossos velhos. O ar
cheirava a terra molhada e lenha queimada, misturado ao odor metálico de medo que ainda pairava no interior apertado. Eduardo acordou com o primeiro canto rouco de um bem-te-vi, o corpo dolorido de uma noite mal dormida em turnos de vigília. Rex estava deitado ao pé do colchão improvisado, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, mas os olhos semicerrados, alertas para qualquer movimento. O pastor havia passado a noite alternando entre os dois humanos, um guardião silencioso que dividia sua lealdade sem esforço. Ana dormia encolhida ao lado do cão, a mochila surrada apertada contra o peito como um talismã, o mapa escondido em seu bojo. Seu rosto, agora limpo da lama, revelava sardas desbotadas e uma juventude roubada pelo luto, olheiras profundas que contavam noites sem fim de fuga. Ele se levantou devagar, os músculos protestando como em missões longas no Oriente Médio, onde o cansaço era inimigo tão letal quanto as balas. O PTSD sussurrava em sua mente, flashes de explosões e rostos perdidos dançando nas bordas da visão, mas Eduardo os afastou com um esforço consciente. Não havia tempo para fraqueza agora. Ele preparou um café forte no fogão a lenha, o vapor subindo em espirais quentes que combatiam o frio úmido que se infiltrava pelas frestas. "Acorda, Ana. A gente precisa se mexer antes que o sol suba mais", disse ele a voz baixa e prática, como um oficial dando ordens em campo. Ela piscou os olhos verdes, desorientada por um instante, antes que o pavor retornasse como uma onda. "Eles voltaram durante a noite?", perguntou, sentando-se e afagando Rex instintivamente. O cão ergueu a cabeça, lambendo sua mão com uma gentileza que contrastava com sua força bruta, como se soubesse que ela precisava de âncoras simples para não afundar. Eduardo balançou a cabeça, servindo-lhe uma caneca fumegante. "Não, mas vão. Esses garimpeiros são como formigas. Se cheiram o mel, voltam em enxame. O mapa que você tem é dinamite. Se for real, prova que o seu pai estava certo sobre o ouro naquelas terras. Mas para usá-lo, a gente precisa de aliados." Ana assentiu, bebendo o café com goles cautelosos, o calor espalhando-se por seu corpo exausto. A perda do pai ainda doía como uma ferida aberta. João, com suas mãos calejadas de anos no cafezal, rindo enquanto contava histórias de Minas antigas, agora reduzido a uma memória sangrenta na estrada de terra. Ela sentia culpa por fugir, por não ter gritado por ajuda, mas o medo a paralisava como raízes na lama. "Eu não sei para onde ir. A fazenda está cercada e São Bento é veneno. Meu pai sempre disse que a corrupção ali vem de cima, com o prefeito metido com Valdir e sua turma." Eduardo observou o horizonte pela janela embaçada, onde a névoa se agarrava às colinas como um véu. Ele conhecia bem aquela teia. No exército, lidara com contrabando em fronteiras, vendo como o ouro ilegal alimentava redes que corrompiam de delegados a políticos. Sua própria vida, destruída por traumas não curados, ecoava na dela. Solidão, dívidas e um sistema que virava as costas para os fracos. Mas Rex, com sua presença sólida, o impelia adiante. O cão se levantou, farejando a porta, como se ansiasse pela ação. "Vamos para Lavras. É a cidade mais próxima sem laços com esses ratos, umas 3 horas de picape pela BR-265. Lá eu tenho um contato, o tenente reformado Marcos, um cara do meu batalhão. Ele trabalha com uma ONG de direitos humanos agora. Denuncia garimpo e desmatamento. Pode nos conectar com um promotor federal ou um jornalista de Belo Horizonte." Eles arrumaram o que podiam em silêncio tenso, munição para o revólver de Eduardo, rações para Rex, a mochila de Ana, e uma garrafa d'água de um riacho próximo. O pastor circulava ansioso, o focinho colado ao chão, rastreando odores residuais da noite anterior. Eduardo sentiu um aperto no peito ao amarrar a coleira improvisada no cão. Rex não era mais um soldado, mas sua intuição valia mais que qualquer GPS. "Você guia, parceiro. Se sentir cheiro de problema, me avisa." O animal latiu uma vez, curto e afirmativo, saltando para a caçamba da picape velha, que tossiu ao ligar, o motor gemendo contra a umidade. A estrada de terra serpenteava pela reserva florestal, um caminho estreito ladeado por eucaliptos altos e vales cobertos de névoa.
O chuvisco persistia, borrando o para-brisa e transformando as curvas em armadilhas escorregadias. Ana sentava no banco do passageiro, os nós dos dedos brancos no apoio de braço, o olhar fixo na mata que parecia fechar-se sobre eles como mandíbulas. E se eles nos pegarem na estrada? Ouvi que Valdir tem olheiros em todos os postos. Sua voz tremia, o medo misturando-se à gratidão por esse estranho que arriscava tudo por ela. Eduardo apertou o volante, as cicatrizes nas mãos doendo com a umidade. A gente evita as vilas, Rex vai nos alertar. Como se em resposta, o cão latiu da caçamba, erguendo as orelhas para um som distante. Eduardo freou devagar, parando em uma curva onde a estrada se abria para um riacho inchado pela chuva. Rex desceu de um pulo, farejando o ar com urgência, o corpo tenso apontando para trilhas laterais. O que é, rapaz? Eduardo seguiu o cão, Ana logo atrás, o coração dela martelando como tambores de guerra. O pastor os levou a uma clareira escondida, onde pegadas frescas marcavam a lama, botas pesadas, recentes e o cheiro de cigarro úmido. Mais adiante, um jipe camuflado estava parcialmente oculto por arbustos, o motor ainda quente. Merda! Eles armaram uma barreira, murmurou Eduardo, o pavor de uma emboscada reacendendo seu trauma. Ele imaginou os garimpeiros escondidos, rifles apontados, como em patrulhas no Haiti onde o inimigo se fundia à selva. Ana congelou, o pânico subindo como bile. A gente está preso. Eles nos cercaram. Mas Rex não parou. O cão avançou pela trilha secundária, o focinho guiando-os por um atalho estreito, longe da estrada principal. Eduardo e Ana o seguiram tropeçando em raízes e galhos, o chuvisco encharcando suas roupas. O pastor zigue-zagueava com precisão, evitando poças traiçoeiras e alertando para um tronco caído com um rosnado baixo. Sua lealdade era um farol no caos, ajudando Ana a superar o cansaço. Ela se apoiava nele em momentos de fraqueza, sentindo o calor do pelo como um bálsamo para sua solidão. Você é incrível, Rex, sussurrou ela, lágrimas misturando-se à chuva, uma faísca de esperança brotando em meio ao desespero. Horas se arrastaram como dias, o sol lutando para romper a névoa. Finalmente emergiram em uma estrada secundária, a picape intacta onde a deixaram. Eduardo ligou o motor com alívio tenso, mas o rádio chiou de repente, uma transmissão policial local, avisando de fugitivos na região. Eles sabem, disse Ana, o pavor retornando. Eduardo acelerou, a picape sacolejando pelas curvas, Rex na caçamba vigiando o retrovisor. A jornada para Lavras virava uma corrida contra o tempo, com a corrupção tecendo sua rede ao redor deles. Mas no banco de trás da mente de Eduardo, uma determinação nova se firmava, pela garota, pelo cão e pela justiça que negara a si mesmo por tanto tempo. A mata os engolia de novo, mas agora, unidos, eles cortavam caminho para a luz. A picape velha de Eduardo devorava a BR-265, com um ronco irregular, as rodas patinando em trechos enlameados, onde a chuva recente havia aberto crateras na pista. O chuvisco persistia, um véu cinzento que borrava o horizonte de Minas Gerais, onde as colinas ondulavam como ondas petrificadas sob o céu carregado. O ar dentro da cabine era denso, misturando o cheiro de couro molhado, café frio e o suor salgado do medo. Eduardo apertava o volante com mãos calejadas, os nós dos dedos brancos contra o couro rachado, os olhos fixos no retrovisor como um sentinela em patrulha. Cada curva da estrada serpenteante trazia o eco de suas missões passadas, o zumbido de drones inimigos, o cheiro de poeira e pólvora no Oriente Médio. Mas agora o inimigo era real, palpável, enraizado na terra que ele chamava de lar. Ana Clara se encolhia no banco do passageiro, a mochila no colo como um escudo frágil, o mapa dobrado dentro dela pulsando como um coração exposto. Seus olhos verdes, inchados de noites sem sono, varriam a paisagem pela janela embaçada, procurando sombras em cada eucalipto que ladeava a via. O luto pelo pai ainda a consumia, uma dor aguda que se entrelaçava ao pavor de ser capturada. E se o tenente Marcos não puder ajudar? E se ele for como os outros? Murmurou ela, a voz trêmula, quase engolida pelo barulho do motor.
A solidão que sentira na fazenda, isolada com os segredos do pai, agora se multiplicava pela culpa de arrastar um estranho para o abismo. Eduardo lançou um olhar breve para ela, o rosto marcado por linhas profundas de exaustão e determinação. Seu PTSD martelava na têmpora, flashes de companheiros caídos invadindo a visão periférica, mas ele os reprimia com a força de anos de treinamento. Marcos é sólido. Servimos juntos no Haiti, salvamos peles um do outro. Ele largou o uniforme para lutar contra essa podridão de garimpo com a ONG. Se alguém pode furar essa rede de corrupção, é ele. Sua voz saiu rouca, carregada de uma convicção que mascarava a dúvida interna. Ajudar Ana reabria feridas que ele pensara cicatrizadas. A sensação de fracasso por não proteger sua própria família, a ex-mulher que o abandonara e o filho distante. Mas Rex, na caçamba, era o lembrete vivo de lealdade incondicional, um farol contra o vazio. O pastor alemão latia ocasionalmente, o focinho erguido contra o vento úmido, farejando o ar com narinas dilatadas. Seu pelo curto estava encharcado, mas o corpo musculoso permanecia alerta, as orelhas captando sons que os humanos mal percebiam. Rex salvara Eduardo tantas vezes no fronte, detectando minas e emboscadas, e agora seu instinto se voltava para essa nova matilha improvisada. Ele cutucava a borda da caçamba com a pata, um sinal sutil de inquietação, e Eduardo freou devagar em uma reta aberta, parando sob a sombra de um ipê seco. — O que foi, parceiro? Cheiro de problema? Desceu da cabine, o revólver no coldre sob a jaqueta impermeável, e abriu a portinhola para o cão. Rex saltou com agilidade apesar da mancada antiga, o focinho colado ao asfalto molhado, rastreando um rastro invisível. Ele latiu curto e urgente, apontando o nariz para o sul, na direção de onde haviam vindo. Eduardo seguiu o rastro com os olhos treinados, notando marcas frescas de pneus na margem da estrada, largas, de jipe off-road, com sulcos profundos de lama vermelha. Filhos da puta! Eles nos rastrearam pela trilha secundária. Devem ter olheiros na reserva. O pavor subiu como uma náusea, misturando-se à raiva de ver a corrupção se estender como raízes podres. Delegados comprados, prefeitos coniventes, uma teia que engolia comunidades inteiras por um punhado de ouro sujo. Ana desceu tremendo, as botas afundando na poça ao lado da picape. A gente não pode parar. Lavra está logo ali, uns 20 quilômetros. Eu sinto ele se aproximando, como na noite que mataram meu pai. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, o desespero apertando o peito como uma prensa. Ela se abaixou ao lado de Rex, afagando seu pescoço com mãos trêmulas, sentindo o calor do animal como um antídoto ao frio que a consumia por dentro. O cão se encostou nela, lambendo sua bochecha salgada, um gesto de consolo que a fez soluçar baixinho. Você me salvou ontem, Rex. Não me deixa agora. Eduardo observou a cena, um nó de emoção se formando na garganta. Rex não era só um cão. Era o elo que unia seus traumas aos dela, uma ponte de esperança em meio à lama. Ele não vai. Ninguém vai. Volta pro carro, Ana. Eu e Rex vamos dar uma olhada. Eles avançaram pela margem da estrada, o pastor guiando com precisão, zigue-zagueando por arbustos espinhosos que arranhavam as pernas. O chuvisco se intensificava, transformando o ar em névoa densa que limitava a visão a poucos metros. Rex parou de repente em uma elevação, rosnando baixo, o corpo tenso como uma mola. Dali, através da cortina de água, avistaram o jipe. Camuflado entre as árvores a uns 500 metros, com 2 homens armados descendo, rifles em punho, varrendo a área com binóculos. Valdir mandou reforços. São 5 agora, pelo rádio que ouvi no posto, murmurou Eduardo, o coração acelerando em um ritmo familiar de combate. Ele imaginou os garimpeiros, rostos endurecidos pela ganância, mãos sujas de terra e sangue, impulsionados por um chefe que via o ouro como direito divino. A corrupção os blindava, subornos a policiais locais, ameaças a testemunhas, uma máquina que destruía famílias como a de João, o pai de Ana. Eduardo sentiu a culpa pulsar. Por que ele, um reformado quebrado, se metia nisso? Mas o olhar de Rex, fixo nele com confiança absoluta,
Dissipou a hesitação. A gente os despista. Pega o atalho pela mata paralela à estrada. Rex conhece o terreno. Eles correram de volta à picape, o motor rugindo à vida, enquanto desviavam para uma trilha estreita, quase invisível, que cortava a floresta. A vegetação roçava as laterais do veículo, galhos chicoteando o para-brisa como dedos acusadores. Ana gritava a cada solavanco, o pavor misturando-se à adrenalina. Mas Rex, na caçamba, latia encorajadoramente, guiando-os com uivos que ecoavam como comandos. O cão pulava para a borda, farejando o caminho à frente, alertando para uma ponte improvisada sobre um riacho inchado. "Ali, ele está mostrando!" exclamou Eduardo, manobrando com precisão, o suor escorrendo pela testa apesar do frio. O jipe inimigo surgiu no retrovisor, fumaça preta saindo do escapamento, enquanto acelerava pela estrada principal. Tiros ecoaram, balas ricocheteando em árvores próximas, o som cortante como vidros quebrando. Ana se abaixou cobrindo os ouvidos, o trauma da morte do pai revivendo em flashes vívidos. O corpo de João na poeira, os garimpeiros rindo como hienas. "Eles vão nos matar!" soluçou ela, mas Eduardo a ignorou, focado na trilha. "Rex, agora!" gritou ele. O pastor latiu furiosamente, saltando da caçamba para a frente do veículo em um movimento treinado, posicionando-se na cabine aberta para farejar o ar. Seu instinto detectou uma bifurcação escondida, um caminho que levava a um platô rochoso, e Eduardo seguiu, a picape subindo uma encosta íngreme que o jipe não conseguiria transpor. O veículo sacolejava violentamente, pedras rolando sob as rodas, mas eles emergiram no platô, uma clareira elevada com vista para o vale enevoado. O jipe parou abaixo, os homens xingando e atirando às cegas, mas a distância e a mata os protegiam. Eduardo parou a picape ofegante, o peito ardendo com o esforço e a emoção contida. "Perdemos eles por enquanto. Lavra está logo abaixo." Ana emergiu do assoalho, abraçando Rex com força, o cão se aninhando em seu colo como um protetor vivo. "Obrigada, meninos. Eu não ia conseguir sem vocês." Lágrimas de alívio escorriam, misturando-se ao chuvisco, enquanto o sol rompia tímido a névoa, pintando as colinas de um dourado fraco. Mas o rádio chiou novamente, uma voz rouca avisando de bloqueios na entrada de Lavras. A corrupção se estendia, como tentáculos. Eduardo apertou o câmbio, a determinação endurecendo seu rosto. "Eles não vão nos parar. Marcos vai nos receber, e aí a gente vira o jogo." A descida para a cidade era uma corrida final, com Rex vigiando, Ana encontrando força na lealdade do cão e Eduardo confrontando seus demônios internos. A cabana ficara para trás, mas a luta pela justiça os unia, tecendo um laço que nem balas nem medo poderiam romper. No vale abaixo, as luzes de Lavras piscavam como promessas incertas, e o trio acelerava para o confronto que definiria seu destino. As luzes de Lavras tremeluziam no vale como estrelas caídas, um aglomerado de edifícios baixos e ruas pavimentadas que contrastavam com a selvageria das colinas. O sol poente filtrava através da névoa remanescente, tingindo o céu de um laranja sujo, enquanto o chuvisco se transformava em garoa fina que escorria pelos para-brisas. Eduardo manobrava a picape pela descida íngreme, o motor gemendo em protesto, as rodas traçando sulcos na terra úmida que ladeava a BR-265. O ar dentro da cabine era espesso de tensão, carregado pelo cheiro de borracha queimada e o suor salgado de corpos exaustos. Seu coração batia em um ritmo irregular, ecoando as patrulhas noturnas no Oriente Médio, onde cada sombra podia ser o fim. Mas agora, com Ana ao lado e Rex na caçamba, ele sentia uma faísca de propósito que há anos não o visitava. Não era só sobrevivência, era redenção. Ana apertava a mochila contra o peito, os dedos brancos de tanto esforço, os olhos fixos no retrovisor, onde o jipe dos garimpeiros ainda espreitava à distância. Uma silhueta borrada pela distância e pela garoa. O luto pelo pai a consumia como uma brasa interna, misturado ao terror de ser a próxima vítima na lista de Valdir. Eles não vão parar.
O mapa prova tudo. As veias de ouro nas terras do meu pai, os subornos ao delegado. Se a gente não entregar isso pro Marcos logo... Sua voz falhou, um soluço engolido pela garganta seca. Ela se virou para a janela traseira, onde Rex se erguia na caçamba, o pelo eriçado contra o vento, latindo alertas como um farol vivo. O cão farejava o ar com urgência, as orelhas captando o ronco distante do motor inimigo, guiando Eduardo com uivos que cortavam a garoa. Calma, Ana. Rex nos trouxe até aqui. Ele sente o caminho limpo agora, disse Eduardo, a voz rouca mas firme, mascarando o pavor que o PTSD reacendia. Flashes de explosões e gritos abafados dançando na periferia da visão. Ele desviou para uma estrada secundária, um atalho conhecido de suas viagens solitárias, que serpenteava por bairros periféricos de Lavras, casinhas de tijolo aparente, quintais com galinhas e o cheiro de café moído pairando no ar úmido. A cidade era um oásis modesto no interior mineiro, com praças arborizadas e uma delegacia central, que, ao menos, não cheirava a podridão de São Bento. Mas o rádio chiava novamente, a voz do locutor policial ecoando. Bloqueio na entrada sul, suspeitos de roubo de gado na região. Todos os veículos parados. Era o disfarce perfeito para os garimpeiros, corrupção tecendo sua rede até ali. Eduardo praguejou baixinho, acelerando pela rua estreita ladeada por muros grafitados e latas de lixo transbordando. Eles bloquearam a principal. Vamos pelo centro, pela Rua da Matriz. Marcos mora num sobrado antigo perto da igreja. Ele sentia o peso da decisão como uma mochila de campanha. Envolver o amigo significava arriscar sua nova vida na ONG, mas a alternativa era abandonar Ana à mercê de Valdir, um homem que via comunidades como minas a céu aberto. Rex latiu mais forte, saltando da caçamba para a calçada em um movimento fluido, correndo ao lado da picape como um escolta treinado. O pastor parou de repente em uma esquina, rosnando para uma viela escura, onde sombras se moviam, 2 olheiros dos garimpeiros, armados com rádios, vigiando o perímetro. Merda, eles nos flanqueiam, murmurou Eduardo, freando bruscamente. Ana engasgou, o pavor apertando seu estômago como uma garra. E agora? A gente está cercado. Mas Rex não hesitou. O cão avançou pela viela paralela, o focinho colado ao chão, rastreando um caminho alternativo através de um quintal abandonado, uma cerca baixa de arame farpado, pilhas de entulho e um beco que levava ao coração da cidade. Eduardo seguiu, ajudando Ana a pular a cerca, o revólver pronto no coldre. Vai, Rex, mostra pra gente. O pastor guiava com precisão, desviando de poças traiçoeiras e alertando para um gato arisco com um rosnado baixo. Sua lealdade era inabalável, um bálsamo para o trauma de Ana. Ela se apoiava nele em um momento de fraqueza, sentindo o calor do pelo como um abraço do pai perdido, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto molhado de garoa. Eles emergiram na Rua da Matriz, o sino da igreja badalando o anoitecer, o ar carregado pelo aroma de pão fresco de uma padaria próxima. O sobrado de Marcos era um prédio colonial de paredes caiadas e varanda de ferro forjado, luzes quentes vazando pelas janelas embaçadas. Eduardo estacionou na sombra de uma árvore, o coração martelando. Fica aqui com Rex, eu vou buscar ele. Mas antes que Ana respondesse, o pastor latiu urgente, posicionando-se entre ela e a rua. Os dentes à mostra para um vulto que se aproximava. Um garimpeiro solitário, rifle em riste emergindo da esquina. O homem avançou, o rosto torcido em fúria. A garota é nossa, entrega ou leva chumbo. O tempo congelou. Eduardo sacou o revólver, mas Rex agiu primeiro. O pastor alemão disparou como uma flecha, derrubando o homem com um tackle preciso, os dentes cravando na perna do agressor sem piedade, mas controlado pelo treinamento K9. O garimpeiro gritou, largando o rifle na calçada molhada, o sangue misturando-se à garoa. Ana cobriu a boca, o alívio misturado ao horror, enquanto Eduardo imobilizava o homem com um joelho nas costas. «Chama a polícia de verdade agora, Marcos!» gritou para a varanda, onde o tenente reformado surgia, olhos arregalados mais ágeis, discando o celular. Minutos depois, viaturas honestas da PM de Lavras chegavam,
sirenes cortando a noite como lâminas de justiça. Marcos, um homem de 45 anos com barba grisalha e cicatrizes semelhantes às de Eduardo, abraçou o amigo com um tapa nas costas. Caramba, Ramos, você some e volta com uma guerra. Dentro do sobrado, aquecido por um fogão a gás e cheirando a feijão cozinhando, Ana desdobrou o mapa na mesa de madeira. Linhas tremidas marcavam as veias de ouro, anotações do pai, detalhando invasões e subornos. Marcos examinou com olhos experientes. Isso é ouro puro. Vou passar para o promotor federal em Belo Horizonte amanhã. A ONG já tem dossiês sobre Valdir, corrupção até o governo estadual. Com isso, eles caem. A noite se estendeu em relatos exaustivos, chás quentes combatendo o frio que se instalava nos ossos. Eduardo revivia seu trauma em voz alta pela primeira vez, a voz embargada ao contar das missões perdidas, da família desfeita. Eu fugi para a cabana para esquecer, mas você e Rex me mostraram que fugir não cura. Ana, sentada ao lado do cão, afagava Rex com gratidão infinita. Você nos salvou, menino. Sem você, eu seria só mais uma estatística. O pastor ronronava, a cabeça no colo dela, um símbolo de lealdade que unia os fragmentos de suas vidas quebradas. Dias depois, o sol brilhava forte sobre Lavras, dissipando as nuvens como um presságio. O mapa de Ana desencadeou uma operação federal. Valdir e sua turma foram presos em uma fazenda improvisada, rios poluídos isolados, comunidades de São Bento respirando alívio. O delegado corrupto caiu junto, exposto em manchetes de jornais mineiros. Ana encontrou abrigo na ONG de Marcos, iniciando terapia para o luto e estudos em uma escola local, sonhando em virar ativista ambiental. Eduardo, impulsionado pela vitória, reformou a cabana na reserva, transformando-a em um posto de observação para a ONG, um refúgio para veteranos e cães aposentados, onde Rex treinava filhotes de pastores para novas missões. Ele ligou para o filho pela primeira vez em meses, a voz trêmula de esperança. Vem me visitar, rapaz. Tem um cachorro aqui que vai te conquistar. O PTSD ainda sussurrava nas noites, mas agora, com Ana visitando semanalmente e Rex ao lado, Eduardo sentia o peso aliviar. A garoa havia parado, e nas colinas de Minas, a justiça florescia como café novo, regada por coragem em 4 patas. A cabana, outrora solitária, ecoava com latidos e risos, um novo começo, forjado na lealdade inquebrável.